Oi, mães! Hoje a gente vai falar sobre mães imperfeitas, mães vida real, mães que por mais que tenham conhecimento não podem ignorar a nossa condição humana, de que a gente foi feito para errar também, que buscar a perfeição não só é cansativo, como pode se tornar uma tarefa impossível e até, muitas vezes, algo que, por incrível que pareça, não vai trazer um bom desenvolvimento para o seu filho, né? O que eu tô falando aqui? De uma criança que, quando tem uma mãe que não demonstra que muitas vezes é frágil, de uma mãe que não demonstra que pode errar e que errar é normal, que quando tem uma mãe que não consegue demonstrar que sente raiva e que não, muitas vezes até demonstra, mas não sabe lidar com ela, e quando a gente não permite, né, que os nossos filhos conheçam o nosso lado de não somos perfeitas, e isso tem sim uma validade muito maior para a criança quando ela se considera assim alguém muito mais próximo do que ela entende como sendo um comportamento normal. Então, assim, às vezes a criança que é criada com alguém que, que não demonstra os erros, que não demonstra fragilidade, é uma criança que vai estar buscando em si mesmo qual que é o problema que ela tem, porque que só ela apresenta aquele tipo de comportamento, porque que só ela não consegue segurar a raiva dela, ou então porque que só ela chora. E quando na verdade às vezes acontece sim de todos nós temos esses sentimentos, mas eu já conheço muitas mães assim que acham que chorar na frente da criança é algo que não faz bem, que você não pode demonstrar uma fragilidade, que mostrar que sente raiva é um problema, ou então que você acredita que a sua raiva você pode botar para ela para fora de qualquer forma. Já o seu filho, você espera que ele coloque essa raiva para fora de uma forma bem centrada, de uma forma polida, consciente, obediente, né? E quando a gente reconhece que a nossa condição, né, de ser humano, ela nos permite e até nos chama para isso, para muito mais do que não errar, mas aprender com os erros, aí a gente aprende muito, sabe? A gente tem essa flexibilidade de respirar e saber assim, errei e vou errar muitas vezes, mas eu posso aproveitar aqui esse momento que eu errei, eu posso construir alguma coisa com ele e eu posso mostrar pro meu filho que errar é tudo bem, né? Faz parte do processo. E aí eu fico às vezes me perguntando por que a gente se cobra tanto na posição de mãe, né? De estar sempre fazendo tudo para dar conta, muitas vezes se sobrecarregando porque acredita que aquela função ela pertence realmente só a nós e a gente não quer dividir isso com ninguém, ou às vezes quando quer dividir isso com alguém quer que seja exatamente do seu jeito, se não for do seu jeito também não serve, e aí vai acumulando, né, um monte de sobrecarga. E eu sempre gosto até de brincar, né, que quando a gente fala da palavra mãe, normalmente ela vem carregada com a outra palavrinha que é culpa, é sentimento. Muitas vezes eu escuto mães dizendo, né, desse sentimento de sentir a sensação de que não dá conta, ou sentir a sensação de que fez errado, que deveria ter feito de outra forma e que não acha que é a melhor mãe que poderia ser, sempre buscando assim algumas formas de se punir, sabe? E hoje a minha conversa com vocês tem muito mais a ver com isso, com essa reflexão que a gente precisa fazer sobre como que a gente se acolhe, né? Porque durante todo esse processo que eu tô aqui com vocês, o que normalmente vocês devem ter percebido? Que a gente fala muito do acolher a criança, de fazer com que a criança se sinta importante, se sinta amada. E aí, muitas vezes a gente esquece, né, de se colocar nesse lugar de alguém que também precisa de aceitação, que é no lugar de alguém que precisa de amor, que precisa de um olhar, né? Então, às vezes, muitas mães me perguntam assim, Daniele, tem alguma dica para poder eu conseguir ter mais paciência para que eu possa lidar melhor com meu filho, né?
E aí eu sempre gosto de dizer que a paciência ela tá muito atrelada a como você cuida de você mesmo, sabe? A como você preenche ali o seu potinho de amor. A paciência ela tá muito atrelada a forma como você se acolhe. Sim, eu resumiria assim, é o autocuidado mesmo. É aquilo que você, quando erra, tem a consciência de que pode se abraçar ao invés de continuar se punindo, porque assim, quando a gente fala na educação positiva, né, a gente sempre diz que quando uma criança passa por uma situação ruim, ela precisa de alguém ali para deixar a situação um pouco melhor, porque ela só vai se comportar melhor quando ela estiver se sentindo melhor. E aí a gente não faz isso, né, no nosso processo de mãe. A gente não tenta muitas vezes, quando não tá legal, a gente não consegue tentar e nem encontrar formas de dizer para si mesmo que faz parte, de dizer para si mesmo que uma vez ou outra, assim, você perder a paciência e explodir com seu filho tá dentro do esperado. Se não estiver dentro do esperado, é que a gente pode considerar como sendo um problema, né? Você realmente vai ser pega de surpresa e você pode ter uma sensação e aquela busca intensa por ressentimento, por culpa, algo que não vai te levar para muito longe. Porque uma vez que você continua se sentindo mal, a tendência é que você continue agindo mal também. Então, do mesmo jeito que esse raciocínio ele funciona para a criança, ele também é um raciocínio válido para o adulto, né? De enquanto você estiver se sentindo mal, você não tem como agir bem, agir legal, né? E aí é onde, se a gente não observa o ciclo, aí é onde vai acontecendo. Às vezes, quando eu tô fazendo as mentorias com mães, né, o que eu percebo na fala delas? Que existe uma necessidade de... agora que eu tô aprendendo a fazer a disciplina positiva, agora que eu tô aprendendo que existe uma forma de educar sem ser punitiva, uma forma mais respeitosa, agora tá muito difícil para mim quando eu erro. Né? E aí vem sim essa carga de quando a gente tem um conhecimento, pesa um pouco perceber que está errando, mas se a gente tem essa ideia de que faz parte do processo e se a gente tem essa ideia que da mesma forma que a gente tem todo o cuidado de olhar para essa criança, né? Olhar para esse nosso filho, se a gente percebe que o mesmo tem que ser feito com a gente. E aí eu sempre falo que a disciplina positiva ela precisa, para funcionar, ser aplicada com todo mundo, né, que está ali naquele mesmo ambiente. E ela primeiro precisa ser aplicada em você, sabe? Que não dá para você dar para o outro o que você não tem. Sempre vou reforçar isso, que você vai conseguir fazer um ótimo desenvolvimento com o seu filho, você tem possibilidades para isso, né? A gente está aqui caminhando para construir esse tipo de conhecimento que vai te levar para esse lugar. Mas se você também não se coloca nessa posição de hoje eu tô muito cansada até para aplicar uma disciplina positiva aqui, sabe por quê? Porque eu queria que alguém estivesse aplicando comigo, porque nem eu tô conseguindo fazer isso comigo mesmo. E tem sim esses dias que a gente tá por aqui, né, e que mesmo sabendo que não pode, ou não é verdade que não é nem que não pode, mas que não faz sentido ser, por exemplo, agressivo com seu filho quando ele tá com um certo tipo de comportamento, né? Porque você já entendeu que às vezes ter esse tipo de comportamento faz com que tudo piore. E aí fica muito confuso, né? Você tá naquele dia que você não precisa e nem quer fazer aquilo, mas você se culpa. Eu falo isso pra vocês porque imagina, eu tô tô ali no meu papel de mãe, eu, Daniele, mãe da Áurea, tendo que muitas vezes me perceber errando, sim, e não, assim, no começo não era fácil, sabe? No começo, quando eu aprendi que as melhores formas eram as formas mais respeitosas, as formas com uma certa calma, uma paciência, né? Quando eu tinha isso muito claro para mim e quando eu não conseguia me perceber fazendo isso ou conseguindo fazer isso, era muito difícil. Por isso que eu sempre coloco também para algumas mães, né, que eu acompanho, que
vai ser difícil você perceber assim que tá errando e que poderia não ter errado. Mas se você não se der essa chance de muitas vezes poder, sabe? De muitas vezes se pegar com vontade de, às vezes, gritar com a criança, de colocar uma raiva pra fora também. E isso aconteceu comigo algumas vezes, né? E a Áurea me ajudou muito no processo, porque olha só, do tanto que ela percebe que como que já é essa forma de educação que a gente propõe para ela e que a gente coloca para ela, como ela já sabe qual é a ideia central de tudo isso, né? Ela tem 2 anos e meio, mas quando eu digo que ela sabe, é o sentir da criança. Ela sente que é respeitada, ela sente que tem o lugar dela aqui, né? Ela sente que é amada. E às vezes quando ela me pega perdendo a paciência, e aí já aconteceu, né, semana mesmo, retrasada, eu disse: filha, ai, que a mamãe agora ficou muito sem paciência. Filha, a mamãe agora deu vontade de te dar um coque. Aí foi muito engraçado, porque ela nem sabia do que se tratava coque, né? E eu acho até que eu aproveitei a palavra pra ver se não... Se, tipo assim, se eu externava algo pra fora e não fosse algo tão marcante pra ela, né? Como, por exemplo, palmada ou outra palavra que ela já identificasse mais fácil. Aí, nem eu sabendo se ela sabia o que era coque ou ela sabendo também o que é. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e não entender a expressão aqui na nossa região, é entendido mesmo como sendo aquele coisinha que você, né? Aquela batidinha que você dá ali na cabecinha da criança. E aí, e eu lembro assim dela dizendo: mãe, mas você não pode me dar isso. Ela nem falava, nem sabia o que era, mas você não pode me dar isso. Porque isso não é legal e você é minha mãe. E sabe quando dá aqueles momentos em que teu filho já entendeu todo o que é a missão do negócio, o que é a proposta que eles fazem essa vez de te lembrar aquilo que não é que você esquece, mas é aquilo que muitas vezes o teu ânimo ali, o teu momento não tá te permitindo fazer com excelência. E aí, quando nessa situação ela me falou isso, né, eu falei: filha, você tem toda a razão. Foi até legal, porque como meio que me impactou, né, ela me dá esse retorno assim de: mãe, você não tá conseguindo se controlar, tá difícil pra você. Quando ela me deu esse retorno, era como se ela estivesse me chamando pra eu olhar pra mim mesma, né, pra eu identificar algumas coisas em mim e pra eu lembrar dos nossos combinados, eu lembrar que aquilo não faz parte de um ideal nosso, né, aqui dentro da nossa casa. E aí foi muito legal, mas me perceber com vontade de fazer aquilo, mesmo sabendo que não era legal. E aí no começo eu ficava com muito conflito, né, de eu não deveria nem ter pensado isso e nem ter sentido isso. Se eu já sei que isso não é legal, o que me fez pensar ou querer sentir? E aí onde a gente entra nessa luta de tentar fugir da nossa condição humana, né, de tentar ir para um lugar que às vezes a gente não vai conseguir se encaixar, que é o lugar da perfeição. E que durante todo o nosso processo, seja cultural, seja da forma como a gente foi educada, muitas vezes a gente vem assim, sabe, armazenando essas ideias de que eu preciso ser uma mãe que é a mãe perfeita mesmo, a mamãe que resolve tudo, a mãe que dá conta de tudo, a mãe que não cansa, que faz tudo da casa, que trabalha, que cuida do menino, que sabe aquelas coisas que a gente vem carregando culturalmente ou socialmente falando e que vai enchendo ali a nossa cabeça e que muitas vezes esses pensamentos, essas vozes, né, elas aparecem nessas situações para nos deixar confusos. Só que eu acredito assim que é um processo que você tem que ir percebendo até onde é seu, até onde é o que você escuta que as pessoas te dizem que você tem que ser no seu papel de mãe, o quanto que você tá fazendo aquilo porque para outra pessoa é o que realmente era o correto. Porque eu falo para vocês que às vezes eu vejo assim pessoas, mães que estão tendo uma postura no processo de educar porque elas entendem que é aquilo que é esperado delas, né? E que se elas não têm uma referência muito certa do que é ser uma boa mãe, elas vão pegar em tudo que vivenciou, né? E vão pegar no que as pessoas dizem que é o correto a fazer. Aí quando começa muito as opiniões que vêm de fora, as opiniões alheias, às vezes
aquelas opiniões que te fazem assim cada vez mais pensar que você está indo num caminho errado e simplesmente te fazem pensar isso porque é como se você tivesse que parar de olhar para você para olhar como seria uma ótima educação, mas na visão do outro, do que o outro quer de mim. Né? Quando você para de se olhar e você começa a querer enxergar com o olhar do outro, é onde a chance de o processo se distorcer acontece com muita força, sabe? E eu sempre gosto assim de enfatizar que quando você tá nessa jornada de ser mãe, você não pode esquecer os outros papéis e as outras funções que você também tem, né? Você não pode esquecer do seu lado mulher, do seu lado filha, do seu lado esposa, do seu lado empreendedora, não sei, mas de todos os outros papéis, né, que você exerce. Porque quando a gente faz isso, para a criança até nem é tão saudável, sabe? A gente pensa assim, agora eu vou ser a melhor mãe do mundo porque meu filho, ele é o foco, ele é o que eu tenho que ter assim de prioridade na minha vida. E tudo bem a criança ser uma das prioridades, mas não de ser assim o centro de tudo, girar em torno da criança, né? Porque muitas vezes quando isso acontece, e eu digo que para a criança pode não ser muito saudável, a criança perceber aquele peso que tem de a vida da minha mãe gira em torno do que eu faço, do que eu agrado ela, do que eu não agrado. Então assim, para a criança é um peso muito grande também ela perceber que tá tudo ali em torno dela. Então, quando você lembra disso, é a chance que você tem de parar e dizer assim, tá, eu também preciso de um tempo para mim, eu também preciso ir atrás de fazer as coisas que me fazem ganhar paciência no meu dia, as coisas que me fazem ganhar energia para ser realmente uma mãe melhor para o meu filho. Então, uma mãe que cuida de si, né? A Jane Nelson já fala, uma mãe que cuida de si, é uma mãe que já está cuidando naturalmente do seu filho, né? Só de você cuidar de você, você já está fazendo isso pela sua criança. Você já está dando ali um presente para ela, que é uma mãe que está satisfeita, sabe? De não só no papel de mãe, mas de todas as outras funções que a gente exerce. Então, assim, quando muitas vezes eu me pegava assim errando, eu tinha, assim, essa ideia, esse chicotinho, assim, de dizer assim, você não pode errar, sabe? Por quê? Porque você é psicóloga, porque você é educadora parental, porque... Aí eu falava um monte de porquê. Mas nunca me lembrava que eu podia errar, porque é natural errar, porque é esperado que aconteça. E porque é no erro que as coisas melhoram, né? Que tudo antes de piorar melhora, ou antes de melhorar piora. E aí, dentro desse processo mesmo de autoconhecimento e de olhar e de se desculpar e de errei e tenho uma chance e tenho ferramentas e tenho como ali dizer pro meu filho que eu não fiz da melhor forma, que da próxima vez eu vou tentar dar o melhor de mim, que se na próxima vez não acontecer também tenho outras chances de fazer isso. Sabe? Quando a gente tira um pouco esse peso de que não pode fazer errado, de que aí as coisas fluem com mais naturalidade, né? Os nossos filhos, eles percebem pessoas mais atingíveis, modelos possíveis, né, de serem replicados, porque as crianças, elas precisam, né, do nosso modelo enquanto adulto. Mas imagine que a criança tenha que modelar um jeito de ser que é difícil de acontecer, que é aquele ser humano que não erra, aquele que não fracassa, que não chora, que não é frágil, que não explode, tá? Então a criança vai tentar modelar algo totalmente inalcançável. E às vezes você chora, mas chora escondido, então ela não tem como saber que essa fragilidade faz parte, né, de tudo isso. Então que vocês aproveitem essa oportunidade de sempre se colocar ali nessa posição de filho, vamos aqui errar junto, e a mamãe erra junto com você, e a mamãe aprende junto com você, né? Quando às vezes teve uma situação que eu passei com a Áurea, né? Que ela mais uma vez me ensinava, então quando eu digo pra vocês assim, que vale a pena fazer
o treinamento com a criança, de tudo isso que a gente fala da disciplina positiva, das ferramentas, da criança ganhar habilidade, porque você percebe que é um treinamento que depois de alguma forma ele volta para você. Os benefícios ele chega na relação, né? Da criança poder te dar um feedback assim de que você tá indo pelo caminho que tá dando certo, porque a própria criança ela é a tua medida. Se é uma criança que te mostra assim, alguns valores que você está passando, e às vezes ela vai te mostrar esse valor quando você não consegue ver, porque às vezes você tá num momento de fragilidade e a criança consegue te mostrar alguma coisa, né, do que ela aprendeu, daqueles momentos em que você, quando não estava frágil, ou quando não estava errando, estava conseguindo ensinar, estava conseguindo passar. E é muito legal porque é realmente uma relação de troca, né? É uma relação que você entende que teu filho é um outro ser humano separado de você, que você não precisa ter expectativas irreais com relação a esse filho, porque ele também não precisa ter uma expectativa irreal em relação à mãe. E aí vai sendo uma relação de honestidades, né? Honestidades emocionais, onde cada um tem a sua liberdade de ser quem é, de expressar o que sente. E aí, claro que muitas vezes você vai estar diante ali de sentimentos que você considera desagradável, né? Da raiva, de querer gritar, de querer explodir. E aí é onde vem essa honestidade, é de você dizer mesmo, como eu disse pra Áurea, eu falei, filha, agora a vontade que deu foi de dar um coque em você. E aí ela dizer, e aí você faz parte dentro de um discurso, dentro de uma construção ali com a criança, ela perceber que de dentro de você surgem sentimentos e que você, por mais que tenha sentido vontade de fazer, não fez. Então é isso que vai fazer quando ela sentir uma vontade de, eu queria bater em alguém, ela perceber que tudo bem ela sentir a vontade, mas sentir é diferente de eu ir lá e causar mal pro outro. E aí, olha o tanto de habilidade que a gente consegue ensinar, mesmo quando tá achando que tá fazendo errado, né? Mesmo quando a gente acha que não tá no caminho certo. Então, se a gente vai seguindo todas essas linhas de raciocínio, diz que faz sentido, de uma educação com respeito mútuo, se a gente vai seguindo tudo isso, o próprio processo vai mostrando que tem resultado, né? Ele não é um resultado que eu posso dizer que é tão imediato como castigos e recompensas, né? Que é como a maioria das pessoas costumam resolver os problemas com os filhos, de castigar ou de recompensar para poder conseguir atingir logo o objetivo. Mas nós estamos falando a longo prazo mesmo, a gente está falando de um resultado que ele é duradouro, ele faz sentido, ele respeita, né? Ele olha para as diferenças, ele olha para todo mundo que está envolvido, ele não fica só naquele olhar de eu mando, né? Meu filho obedece, pelo contrário, é um processo de consciência. Meu filho pode até me obedecer e vai, assim, possivelmente vai me obedecer, mas por uma questão de ele entender o que é bom, o que não é bom, o que é correto, o que não é. E a gente saber que muitas vezes, até quando a criança entende o que é certo e o que é errado, ainda assim, pode ser não, a maioria das vezes ela às vezes não consegue controlar o comportamento, né? Aquilo que a gente chama de mau comportamento vem como um impulso, uma vontade que a criança não consegue de controlar. Então, se às vezes eu na minha raiva quero explodir, quero bater, quero botar a raiva pra fora, e eu muitas vezes consigo controlar, tudo bem, eu tenho maturidade neurológica para isso. Às vezes meu filho não vai conseguir fazer da mesma forma, porque os impulsos ali, a emoção que não está madura, o cérebro que não está preparado para controlar tudo direitinho, às vezes ele não tem essa resposta que a gente espera. Só que a cada vez que a gente aprende a lidar e olhar para a gente está conseguindo fazer um modelo para que o nosso filho, nossa filha entenda ali como que pode acontecer, quais são as outras possibilidades, né? A gente sempre vai tendo vai usando esse nosso processo para ser um processo de exemplo, né? Até falo para vocês muitas vezes dos neurônios espelho, né, da criança, que aprende muito mais com o que ela está vendo, o que ela está vivenciando ali com você, do que o que você está tentando dizer para ela de várias formas, todos os dias, repetindo várias vezes, sendo aquela mãe que ele diz, ai, que mãe chata. E aí até é importante a gente falar que, por exemplo, de tanto a gente às vezes
na nossa infância ter vivenciado isso, de ser uma educação que às vezes, como era punitiva, era repressora, possivelmente nos causava uma sensação de raiva, de incompreensão, de injustiça. E aí a gente ficava, quando eu for mãe, eu vou fazer assim e assim. Quando eu for mãe, vai ser dessa forma. E aí é desde lá de trás que a gente vai construindo uma ideia de que seria uma mãe ideal. E aí quando a gente se pega de frente para a mãe real que nós somos, aí às vezes dá um choque de realidade mesmo, dá aquele impacto de dizer assim, não, mas essa não era a mãe que eu achava ou que eu ouvia que era a mãe que eu tinha que ser. E aí você tem que fazer um processo de reconstrução, de toda vez olhar para dentro de você, de fazer as suas decisões, as suas análises, né? Então todo esse conteúdo que eu passo para vocês é justamente para ele servir de um embasamento, de uma base onde você percebe o que para dentro da educação que você escolheu faz sentido. Porque aí você deixa de sair dessas reações subconscientes, dessas reações que vêm ali da sua criação, que vêm dessa sua ideia de mãe ideal, e você começa a ser uma mãe mais que alinha muito mais expectativa com realidade, né? Que alinha muito mais o que é possível do que não é possível. E aí dentro disso tudo, assim, que eu convido vocês a pensarem, né, que vocês estão como as pessoas que estão à frente desse processo do desenvolvimento infantil, que estão à frente desse processo, né, tem ali a criança como, vamos imaginar que a criança seja ali o carro-chefe, tá, de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, de todo esse conhecimento. Mas ela precisa desse norte, ela precisa de alguém que tem um papel muito relevante, né, que somos nós. Se a gente esquece de olhar para como a gente está se tratando, para como a gente está se acolhendo, se a gente esquece de olhar para isso, aí a gente não tem como ser assim, essa mãe que os nossos filhos precisam que a gente seja, tá? Essa mãe real, essa mãe que muitas vezes está esgotada, que muitas vezes está tentando assim fazer de tudo para poder controlar aquilo que já entende como certo, como errado, mas que não é fácil, tem ali as dificuldades do dia a dia, muito trabalho, muitas funções, né? Mas dentro de tudo isso, quando a gente tem essa relação de abertura, de todo mundo pode ser quem é de verdade, todo mundo pode agir com naturalidade, os sentimentos têm passagem livres, né, aqui em casa. Quando a gente tem isso muito, muito bem definido, o caminho fica mais leve, sabe? O processo fica mais fácil de ser vivenciado. Não vai continuar trabalhoso, mas ele fica assim com uma sensação de mais harmonia, de mais consciência, né? E aí não tem como isso não gerar um resultado positivo. Não tem como isso não dar em algo que você deseja ou que você entende como sendo um desenvolvimento infantil saudável, sabe? Se a gente acompanha, se a gente faz esse passo a passo, se a gente vai aplicando tudo isso, né, que vocês vão aprendendo aqui, eu posso garantir para vocês que funciona de verdade, assim, quando a gente amplia esse olhar, quando aplica as ferramentas. E eu digo isso não só porque eu pratico e vejo isso, por exemplo, na minha casa, mas também com as mães que eu acompanho, assim, os feedbacks maravilhosos que eu percebo, assim, de transformações mesmo nos lares, que é, assim, uma das minhas missões, eu sempre falo para vocês, de perceber essa transformação ali de casa em casa, de criança em criança, de família em família, de mãe em mãe, tá? E aí quero sempre deixar esse canal livre aqui pra gente, pra vocês terem um espaço aberto para conversar sobre tudo isso, sobre essas dúvidas que aparecem, sobre os desafios, tá bom? E a gente se encontra então no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as mães que você acredita assim que merecem olhar um pouco para si mesma, parar e pensar o que estão fazendo por si, parar e se desculpar quando errarem, né? Então, fica aí a nossa missão de compartilhar sempre mais amor, conhecimento, possibilidades em relação à educação dos nossos filhos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.